Nós do canal Segredos do Sucesso temos um presente exclusivo para você, um livro digital 100% gratuito, onde você receberá um guia completo para transformar seus pensamentos em uma realidade de abundância financeira, com ensinamentos que vão desbloquear de uma vez por todas a lei da atração em sua vida. Baixe o livro gratuito através do nosso canal do Telegram. Para ter acesso, basta clicar no primeiro link da descrição. Eu acho que você vai realmente gostar do que eu tenho para falar com você hoje. E é algo que realmente você precisa prestar muita atenção. Não é uma coisa que você vai aprender da noite para o dia. Mas se você realmente estudar isso, você pode literalmente ter o que quiser. Eu estive estudando isso por 60 anos. Isso é algo que você deveria estudar o tempo todo. Não é algo que você deve estudar de vez em quando. Agora, preste atenção nisso por um momento. Eu acho que Neville Goddard colocou isso muito bem. Ele disse: você é limitado apenas pela falta de atenção e pela pobreza de imaginação. Eu quero que você pense sobre isso por um momento. Realmente pense sobre isso. Você só é limitado pela falta de atenção. Sabe, eu citei o Dr. Wernher von Braun em inúmeras ocasiões, e quando John Kennedy, que foi presidente dos Estados Unidos, perguntou a ele, que era o pai do programa espacial, o que seria necessário para construir o foguete que levaria uma pessoa à Lua e a traria de volta à Terra de forma segura, ele respondeu em 5 palavras. Ele disse: a vontade de fazer isso. Agora, a vontade é uma aptidão mental, assim como percepção, razão, imaginação, memória e intuição. Todas essas são as nossas aptidões mentais mais elevadas. São elas que formam a pessoa que realmente somos. É isso que nos separa do resto do reino animal. Assim como Neville disse que você é apenas limitado pela falta de atenção, o Wernher von Braun estava dizendo ao presidente Kennedy que tudo o que precisa fazer é colocar toda a sua atenção. Ou seja, sua vontade de fazer isso. Veja, a vontade nos dá a habilidade de nos concentrarmos. Eu não sei o que você quer, mas eu sei o seguinte: se você consegue mentalizar isso, se envolver emocionalmente com isso e se manter focado nisso, você pode ter isso. Agora, esse é um conceito muito básico, mesmo que para a maioria não seja a coisa mais fácil de se fazer. Mas quanto mais você estuda isso, melhor você se torna. Eu realmente amo essa fala. Você é limitado apenas pela falta de atenção e pobreza de imaginação. Você precisa ativar sua imaginação, mas muitas pessoas usam a imaginação apenas pensando: tomara que isso não aconteça, espero que aquilo não aconteça. Elas estão se deixando levar para a direção errada. Nossa imaginação é a coisa mais maravilhosa do mundo. Napoleon Hill, em seu livro Quem Pensa Enriquece, disse: a imaginação é a força mais maravilhosa, milagrosa e inconcebivelmente poderosa que o mundo já conheceu. Ela vai criar qualquer coisa para você, vai te levar a qualquer lugar. Sua imaginação vai levá-la a qualquer lugar e vai te dar qualquer coisa que quiser. E isso é algo lindo de se saber. Agora, todo mundo tem uma história, e eu não sou exceção. Eu gostaria de compartilhar minha história com vocês. Apenas uma parte, e ela tem muito a ver com quando eu comecei a entender essa lei. A lei da vibração. Você sabe, o livro O Segredo fala sobre a lei da atração. E esse livro foi um grande best-seller, fazendo um sucesso enorme em todo o mundo. Essa aqui é a lei primária. A lei da atração começa com a lei da vibração. Agora vamos dar uma olhada em como a lei da vibração começa. Ela começa com a sua própria mente, bem aqui na sua própria cabeça. A sua mente ativa suas células cerebrais. E quando essas células cerebrais são ativadas, você é impactado. E você impacta todo o universo. Você sabia que ondas de pensamento são ondas cósmicas que penetram todo o espaço e tempo? Veja, quando você escuta isso e começa a se aprofundar nessas ideias, você começa a perceber o quão vastas elas são. E a grande maioria de nós nunca foi introduzido a saber quem realmente somos. Eu acho que quando a pessoa começa a apresentar avanços no desenvolvimento de uma autoimagem saudável, elas são apontadas como pretensiosas. Mas a lei da vibração começa em nossa própria mente maravilhosa. Eu recomendo que você comece a realmente estudar isso. Se você permanecer aqui, você vai aprender muito, pois eu peguei alguns dos materiais mais complicados e os simplifiquei ao máximo. Agora, Abraham Lincoln disse algo absolutamente incrível. Ele falou: acreditar apenas no que se pode tocar e ver não é realmente crer, mas acreditar no que não se pode ver é um triunfo e uma bênção. Pense nisso. Nós temos de começar a entender isso. Temos que começar a colocar isso nas prateleiras de nossa mente. Nós temos que perceber que há tantas possibilidades para nós, mas que ainda não entendemos. Nosso sistema educacional carece de nos ensinar quem nós somos. Você pode estudar psicologia, mas a maioria das pessoas que estudam psicologia não conhecem a si mesmas de verdade. Eu estou falando de conhecer-se profundamente, quem você realmente é, sua relação com todos os tipos de coisa, sua relação com Deus.
Estamos falando de um poder infinito, e você foi criado à sua imagem. Nós temos um potencial infinito guardado dentro de nós, e o que precisamos fazer é aprender a usá-lo para o nosso bem. Um grande homem chamado Leland Van der Waal mudou minha vida, completamente, me introduzindo a ideias grandiosas. Ele já se foi, mas ele teve um grande impacto na minha vida e me fez pensar em coisas que jamais teria pensado. Uma vez ele me disse uma frase que me marcou muito. Ele falou: "Aqueles que contam histórias comandam a sociedade. E você é uma história. Agora pense sobre isso. Você é uma história. Você é uma massa de energia e funciona em frequências. Talvez você não pense sobre si mesmo dessa forma. Então você pode pensar: o que isso tem a ver com qualquer coisa? Bem, se você realmente entender isso, você pode atrair mais dinheiro, você pode atrair saúde, pode atrair bons relacionamentos, pode atrair negócios fenomenais, mas precisa saber exatamente o que você quer. Se você não sabe o que fazer, você vai ficar à deriva, sem direção e não vai chegar a lugar nenhum. Você é uma massa de energia e funciona a partir de frequências." E Leland Van der Waal realmente me ajudou a entender isso. Ele tinha um entendimento espiritual muito grande. Ele falou para mim: "Bob, se você tirar uma foto de si mesmo com a câmera Kirlian, você vai se ver como uma fonte radiante e cintilante." Kirlian era um fotógrafo russo, e em 1934, ele aperfeiçoou essa fotografia que leva o seu nome. E quando você fotografa uma massa, você consegue fotografar a energia que está saindo dela. Você pode tirar uma foto de uma planta e vai ver que existe uma vibração vindo dela. Tudo vibra, até mesmo uma pedra em um canteiro está vibrando. Tudo se move, nada está parado. E eu estou te dizendo isso porque é algo muito importante que você tem que entender. Veja, energia funciona em frequências, e você é feito disso. O seu corpo é uma massa viva de energia. A frequência é um nível de vibração. É exatamente isso que a frequência é. E existe um número infinito de frequências. Lembra que eu disse que quando você pensa, você ativa células cerebrais que enviam carga de energia? Agora fique aqui comigo, pois isso é muito importante, porém mal compreendido. Existe um número infinito de frequências, e cada uma dessas pequenas linhas roxas representa um nível de vibração. E Albert Einstein falou algo brilhante. Ele disse: "Tudo é energia, e isso é tudo que há." Sintonize a frequência que você deseja e, inevitavelmente, essa é a realidade que você terá. Não tem como ser diferente. Isso não é filosofia, isso é física. Tudo é energia. Earl Nightingale disse basicamente a mesma coisa em 1959. Em sua gravação do Mais Estranho Segredo do Mundo, ele falou de uma entrevista do Dr. Albert Schweitzer, em que perguntaram a ele o que havia de errado com os homens daquela época. Ele pensou por um tempo e respondeu: "Os homens simplesmente não pensam. Nós não pensamos." Mas você vai dizer: "Todos nós pensamos." Entenda isso. A atividade mental não significa pensar. Você tem 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Quando qualquer um desses 5 sentidos são afetados, causam atividades mentais. Isso não é pensar. Apenas geram imagens soltas em sua mente. Isso não é pensar. Se você ouve uma sirene de longe, logo verá um caminhão de bombeiros ou uma ambulância aparecer em sua mente. E isso não é pensar. Você tem faculdades mentais superiores, e a maioria das pessoas sabem pouco sobre isso, ou apenas ouvem isso de vez em quando. Sua percepção, sua vontade, razão, imaginação, memória e intuição. Essas faculdades mentais superiores são o que literalmente nos separam de todo o resto do reino animal. Todo o resto do reino animal está completamente misturado com o ambiente em que vivem. Já você e eu estamos totalmente desorientados em nossos ambientes. Isso porque fomos abençoados com uma habilidade divina de criar nosso próprio ambiente. Charlie Tremendous Jones foi um grande homem, realmente um palestrante fenomenal e um grande professor. Ele disse que acredita que nós somos um composto dos livros que lemos e das pessoas que nos associamos, e eu concordo com ele. Bem, quando eu comecei a escutar Earl Nightingale em O Mais Estranho Segredo do Mundo, muitas coisas começaram a acontecer comigo. Você sabe, Ray Stanford sentou comigo uma vez e ele escreveu a letra R em um pedaço de papel. Então ele colocou 3 letras menores ao lado, um F, um S e um P. Ele falou: "Bob, deixe esse R maior representar os resultados. O F de felicidade, e o S, saúde, e o P de prosperidade." Então ele me perguntou se eu achava que ele era uma pessoa feliz. Eu respondi que ele parecia ser bastante feliz para mim. Ele perguntou: "Você já me viu doente?" Eu tive que admitir que nunca o vi. E ele disse: "Você já me viu falido?" E eu disse que não, pois esse cara sempre teve bastante dinheiro. E ele disse: "Bob, você é uma das pessoas mais miseráveis que eu já conheci." E isso foi em 1961. Ele disse: "Você está sempre doente. Você não tem uma doença terminal, mas sempre está resfriado, com dor de cabeça ou algo assim.
você também está sempre sem dinheiro. E ele estava certo. Eu ganhava $4.000 por ano e devia ter $6.000. Agora, eu quero que você pense nisso. Naquela época eu não tinha nenhuma experiência em negócios e eu tinha 26 anos. Eu havia saído da escola quando eu tinha 15 anos e trabalhei em todo tipo de lugar. Estive na Marinha Canadense, trabalhei em bares, em fábricas. Eram sempre trabalhos que me pagavam pouco. E não me surpreende eu estar infeliz, doente e quebrado. Então, Ray me fez uma pergunta. Você lê alguma coisa? Eu disse que não gostava de ler. Foi aí que ele me apresentou a esse livro, Quem Pensa Enriquece, onde Napoleon Hill estudou as 500 pessoas mais bem-sucedidas do mundo por vários anos para escrever esse livro. Bem, e foi isso que eu realmente comecei a estudar. E dentro de um ano minha renda passou a ser de $175.000. Veja, esse é um cartão de objetivo, no qual eu escrevi o meu objetivo. Eu sempre carrego ele no meu bolso, e toda vez que eu coloco a mão no bolso e toco o cartão, a imagem do meu objeto aparece na minha tela mental. Eu pintei com palavras essa imagem no cartão e eu armazenei nas células do meu cérebro. Bem, foi assim que eu saí de uma renda de $4.000 para $175.000. E fiz isso dentro de um ano, e sem qualquer educação formal, sem experiência em negócios. Eu não tinha ideia do que estava fazendo. Em menos de 5 anos, eu já ganhava mais de $1 milhão por ano. Eu tinha uma operação de negócios em Toronto, Montreal, Boston, Cleveland, Atlanta, Londres, e se você me perguntasse como eu fiz aquilo, eu não teria ideia. E eu descobri que foi através da repetição do que eu estou falando para você agora, o ato de repetir algo que já foi dito ou escrito. Ray disse para mim que se eu lesse esse livro todo dia, a minha vida ia mudar. Ele fez eu me comprometer a isso. Eu prometi que faria. E só Deus sabe porque eu mantive essa promessa. E faz 60 anos que eu leio todos os dias. Eu não ligo muito, apenas abro e leio algumas coisas. Eu abri agora e está escrito. Lembre-se também que todos que têm sucesso na vida tiveram um começo ruim e passaram por várias batalhas comoventes até chegar lá. A reviravolta na vida dos que se tornam bem-sucedidos normalmente chega em um momento de crise, no qual eles são apresentados às suas outras versões de si mesmo. Eu acabei de ler isso, e é uma inspiração que dá para aprender algo. Bem, em 1968, eu era o vice-presidente de vendas, pois isso foi algo que escrevi no meu cartão, e eu decidi que queria trabalhar com eles. Eu queria trabalhar ao lado deles, e eu tinha um escritório bem ao lado deles, bem ao lado dos dois. E sabe, o Earl me ensinou algo que é muito valioso e eu gostaria de compartilhar com você. Ele disse, sabe, Bob, existe uma enorme diferença entre conhecimento e experiência. Se nós lemos um livro e entendemos, podemos falar sobre o que está nele. Nós temos algum conhecimento, mas a experiência é totalmente diferente. A experiência é quando você fez aquilo. Então, você não apenas acha que o que está no livro é a informação certa, você sabe que é a informação certa. E o que eu estou te ensinando aqui, eu não acho que funciona, eu sei que funciona. Sabe, quando eu comecei a fazer muito dinheiro, eu não conseguia descobrir como eu fiz aquilo. Eu sabia que não havia sido apenas sorte. E eu fui criado para acreditar que se você está ganhando muito dinheiro, você é muito inteligente. Mas eu sabia que eu não era muito inteligente. Muitas pessoas achavam que eu era, mas eu sabia que eu não era muito inteligente. Eu fui criado para acreditar que se você não fosse para a faculdade, você não ia conseguir um bom emprego. Eu não tinha ido à faculdade, não tinha um bom emprego, mas eu era dono de toda a empresa. Então, eu tomei a decisão que iria descobrir como minha vida tinha mudado. E como era isso que eu queria saber, foi isso que eu comecei a descobrir. Foi aí que eu aprendi o poder da repetição. Eu estava sentado com uma senhorita, Catherine Washpole, e ela era consultora da minha empresa. E ela falou para mim, eu acredito que o sucesso é 5% estratégia e 95% é a sua mentalidade. Eu nunca tinha ouvido aquilo. Eu olhei para ela e intuitivamente sabia que ela estava certa. Porque no final das contas, é tudo sobre a mente. Tudo sobre sua mente maravilhosa. E eu vou explicar a você diferentes conceitos e vou explicá-los de forma que se você tivesse 15 anos você entenderia. Bem, quando Leonard von der Waal me ensinou, ele disse que é tudo sobre a consciência. Ele disse, Bob, existe um mundo maravilhoso dentro de nós. E a revelação de tal mundo nos capacita a fazer, atingir e alcançar qualquer coisa que desejamos, dentro dos limites da natureza. Veja, essa é uma informação de vital importância. E eu nunca realmente estudei finanças, não sou o cara das finanças, e eu ganhei milhões, literalmente milhões de dólares. E eu acho que é a coisa mais fácil de se fazer no mundo. Mas eu não sei como gerenciar dinheiro, eu realmente não sei. E há cerca de 15 anos atrás, nós recebemos uma senhorita no seminário, que era advogada de investimentos, e ela ficou fascinada com o que nós estávamos ensinando. Uma coisa levou a outra, e essa advogada se tornou minha parceira, a Sandy Gallagher. Ela realmente é um gênio do financeiro. E eu atraí a parceira de negócios perfeita para mim.
e eu pude seguir em frente e fazer o que eu amava. Eu sabia que nossa empresa estava em boas mãos. Mas por que estou mencionando isso? Você precisa ter consciência de que pode e vai atrair seja lá o que precisar para tornar realidade qualquer imagem que esteja em sua mente. Não é por acaso. Existe um mundo maravilhoso dentro de nós. É a revelação de tal mundo nos capacita a fazer, atingir e realizar qualquer coisa que desejamos dentro dos limites da natureza. Agora, eu quero que você deixe isso representar você. O círculo grande representa a sua mente. A parte de cima é a mente consciente e a parte de baixo é a mente subconsciente. Agora, muitas pessoas ficam confusas quando veem algo sobre esse tema. Eu acho que um dos melhores livros sobre a mente subconsciente é o livro do Dr. Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente. É um livro fenomenal. Se você não tem, então sua biblioteca não está completa. Continuando aqui, quando você pensa em si mesmo, vem uma imagem à sua mente. E você precisa entender que a mente é tudo na sua vida. E você vai aprender a trabalhar com isso. Vamos olhar para isso dessa forma. Existe a mente e existe o lado positivo e o negativo. E isso representa a lei da polaridade, a lei dos opostos. E o poder passa pela sua consciência, e quando flui para sua consciência, você cria pensamentos. Você literalmente cria pensamentos com poder que flui pela sua mente. Você pode originar um pensamento, você pode pensar em algo que ninguém jamais pensou antes de você. Você tem a habilidade única de fazer isso. São os pensamentos que você tem na sua mente consciente, que são marcados em sua mente subconsciente, que o fazem se sentir como você se sente. O sentimento é a consciência da vibração, e esses sentimentos são expressos através de seu corpo físico. Isso causa uma ação que produz resultado. Agora, alinhar tudo isso se chama atitude. Mas algumas pessoas se alinham com o lado negativo, e elas vão procurar o que há de errado, e quer saber, elas vão achar. Outras pessoas vão se alinhar com o lado positivo, elas veem o lado bom, e elas vão achar algo bom. Você consegue achar o certo e o errado em qualquer coisa, não importa o que seja. Olhe bem, existe um poder fluindo por sua consciência, e nós temos a habilidade de pensar o que quisermos pensar. E são os pensamentos que pensamos que causam os sentimentos, pois nos envolvemos emocionalmente com eles. Isso faz com que o corpo entre em ação e produza resultados. Esse é tão valioso e tão mal compreendido. Essa é a sua mente pensante, e o problema com a maioria das pessoas é que elas não pensam, elas realmente não pensam. Atividade mental não significa pensar. E enquanto eu estou construindo essa ideia, você vai realmente começar a conhecer melhor a si mesmo, o mundo em que vive e as leis que governam seu ser. E conforme você começa a se entender melhor, vai ver que suas finanças vão começar a melhorar, sua saúde vai melhorar, seus relacionamentos vão melhorar, todo o seu mundo começa a ficar melhor. E a mente consciente também é chamada de mente intelectual. É lá onde estão todos os fatores intelectuais. Lembre-se, eu te disse quais são eles. Sua percepção, vontade, razão, imaginação, memória e intuição. Existem 6 deles. Eles são nossos músculos mentais. E quando você começa a aprender como desenvolvê-los, você poderá se tornar uma pessoa muito poderosa. A mente subconsciente é a sua mente emocional. E quando você está emocionalmente triste, você tem ideias erradas, alimentando essa parte da mente. Mas com a mente consciente, por ser capaz de pensar, você é capaz de escolher, e por poder escolher, pode aceitar ou rejeitar tudo o que surgir no seu caminho. Hoje existem milhares de informações loucas vindo até nós através do jornal, do rádio, da televisão, da internet, ou até conversa ao nosso redor quando vamos a um restaurante. E você pode aceitar ou rejeitar qualquer coisa, e você também tem a habilidade de originar. Porém, a mente subconsciente não é capaz de fazer todas essas coisas. Todas essas habilidades incríveis estão na mente consciente. O subconsciente é obrigado a aceitar qualquer coisa que damos a ele. Ele não tem qualquer habilidade de rejeitar. Entenda isso. É o que você grava em seu subconsciente que, por fim, trará os resultados em sua vida. E é aqui que vamos querer acelerar ao máximo o uso de nossa imaginação. Sua mente subconsciente não consegue diferenciar entre o que foi imaginado e o que é real. Ela não tem qualquer habilidade de diferenciar os dois. Infelizmente, a maioria das pessoas imaginam o que há de errado. Elas pensam no que não querem ter em vez do que querem ter. Agora, olha aqui para um momento. Vamos pegar esse conhecimento e dizer que esse é você hoje. Há informações chegando até você, e são informações terríveis. E elas estão fluindo para sua mente consciente. Mas você tem a habilidade de pensar. Você tem a habilidade de rejeitá-las. Você pode dizer, deem-o fora daqui. E todos esses pensamentos irão embora. Mas a maioria das pessoas não fazem isso. Quer saber o que elas fazem? Elas sequer pensam. O subconsciente delas está completamente aberto. Com isso, a informação passa direto para sua mente subconsciente. E lembre-se do que eu disse sobre o subconsciente.
Ela não tem a habilidade de rejeitar toda essa informação negativa. Por que deixamos nossa mente aberta desse jeito? É o nosso paradigma. Foi como nós fomos programados. Somos literalmente programados a viver assim. Mas quem fez isso? Bem, vamos dar uma olhada aqui. Esse é você quando criança. E a sua mente subconsciente estava completamente aberta nessa época. Não importa qual foi a língua falada à sua volta. Essa língua foi a que você aprendeu. Se houvesse mais uma língua sendo falada à sua volta, você aprenderia mais uma língua. Veja, tudo que está em volta de você, todo amor, ódio, preconceito, tudo foi programado. Uma criança, primeiramente, é programada por sua genética. É por isso que elas têm a aparência que têm. É um condicionamento genético. Veja, foi um pouco de energia da mãe e um pouco de energia do seu pai que formou esse núcleo que é você. E quando essas energias se juntam, esse é o seu começo. E então, 280 dias depois, você fez sua estreia no planeta. Mas durante esses 280 dias, aconteceram muitas programações. Aconteceu a programação genética e depois acontece a programação pelo ambiente. E anos depois, aqui estamos nós, com o nosso paradigma. As pessoas aprendem todo tipo de informação, mas não entram em ação, pois o paradigma está no controle. E veja, o paradigma é algo que a maioria das pessoas não entendem, mas é algo que todos deveriam entender. Todos nós adquirimos uma enorme quantidade de conhecimento sobre inúmeros assuntos. E, no entanto, a maioria do que aprendemos tem pouco a ver com o nosso paradigma. E por isso, acabamos não fazendo o que já sabemos como fazer. Eu sustento a ideia de que todo mundo que consegue ouvir minha voz já sabe como no mínimo dobrar sua renda. E agora você talvez esteja pensando, isso não é verdade. Me escute. Acredite em mim. Eu já estive no seu lugar e eu já fiz isso. Eu trabalhei com milhares de pessoas. Eu sei como isso funciona. Nós temos conhecimentos superiores, mas resultados inferiores e que causam confusão e frustração. Agora, vamos usar esse modelo aqui e dar uma olhada. Aqui está uma pessoa que tem todo esse conhecimento em sua mente. Ela vai para a faculdade e ganha uma tonelada de conhecimento. Mas sabe de uma coisa? O conhecimento não combina com o resultado. E por que essa pessoa que tem uma ótima formação acadêmica e trabalhou em grandes companhias por talvez 30 anos está lutando para pagar a hipoteca? Explica isso para mim. Como isso funciona? Eles passaram por todo o nosso sistema educacional. Foram funcionários muito dedicados por talvez 30 ou 40 anos e estão tendo dificuldades com o pagamento da hipoteca. Isso não faz sentido, não é? Mas tudo o que eles sabem é trabalhar desse jeito, porque o paradigma está controlando eles, e os seus resultados são nada mais do que a expressão do seu paradigma. Esse condicionamento se estabeleceu antes mesmo deles sequer poderem pensar. E se você quer mudar seus resultados, é essencial que mude seu paradigma. E todos nós temos um paradigma. O paradigma é um programa mental que tem controle quase exclusivo de nosso comportamento habitual. Agora pense nisso. Quase todos os nossos comportamentos são habituais. É algo que realmente precisamos entender. Agora vamos dar uma olhada nisso. Você pode criar sua própria economia e você pode criar a vida que realmente deseja. E não tem nenhum mistério nisso. A energia funciona em frequências. Lembra que dissemos que uma frequência é um nível de vibração? E existe um número infinito de frequências. Vamos dar uma olhada novamente no que Albert Einstein disse. Estude isso com muita atenção. Tudo é energia. Isso é tudo o que há. Sintonize a frequência que você deseja e, inevitavelmente, essa é a realidade que você terá. Não tem como ser diferente. Isso não é filosofia, isso é física. E aqui está um truque. Decida que tipo de vida você quer de verdade. Então diga não a tudo que não tem a ver com ela. O querer é onde tudo começa. Quer saber de onde vem o querer? Eu vou te dizer. Você tem no centro do seu ser um DNA espiritual perfeito. Existe perfeição dentro de nós. Agora, essa perfeição tem tanto lixo em cima dela que nós o chamamos de paradigma. E essa perfeição espiritual dentro de nós está sempre procurando se expressar com e através de nós. E é por isso que sempre queremos mais. Agora, quando eu era pequeno, minha avó sempre dizia: você sempre quer mais, você deveria estar satisfeito com o que tem. Vovó era um anjo de Deus, mas ela estava errada. E você jamais deve estar satisfeito. A insatisfação é um estado criativo, e essa insatisfação te faz alcançar o que você realmente quer. E isso vem da essência de quem você realmente é. O que você quer. O querer não é para obter as coisas. Esse é um benefício secundário. O querer é o que faz você crescer. É sobre você trazer mais do seu ser para a superfície. Você é a maior criação de Deus, e o querer se torna o desejo. E a palavra desejo vem do latim, que significa dar a vida à criança, dar vida à ideia. E o querer cria o desejo. E quanto mais você alimenta o desejo, mais forte ele se torna. Desejo é o esforço da possibilidade interior não expressada, que buscamos expressar através de ações. O desejo é o que vai fazer você ter o resultado. E é tudo vibração. Tudo tem a ver com a energia.